Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Benedito e estamos iniciando mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos trabalhar o nosso assunto do segundo compêndio. Então vamos lá. O nosso assunto é a transformação no setor agrícola. Então, atualmente o setor agrícola ele passa por transformações. E essas transformações elas são causadas por vários fatores. Entre eles, nós temos a urbanização. Por que a urbanização? Porque, como sabemos, dentro do processo de urbanização, de expansão aí das cidades, as cidades elas acabam sendo um atrativo para o quê? Para aquelas pessoas que vivem no campo. Como assim? Vou dar um exemplo para tentar ficar mais fácil o nosso entendimento. Aquela família de agricultores que vive no campo e precisam que os seus filhos estudem, por exemplo. Talvez possa ter uma escola lá de educação infantil, mas quando essa criança cresce e vai passando das séries, quando chega, por exemplo, no ensino médio ou até no ensino fundamental, não tiver uma escola, aonde é que essa família vai encontrar escola? Na cidade. Então veja bem como a urbanização ela acaba sendo responsável por essa transformação no campo, porque a família ela é obrigada a se deslocar em busca desse recurso educacional, da educação. Para quê? Para as crianças estudarem. É um exemplo. A saúde, outro exemplo. Porque qualquer doença, qualquer recurso em termos de saúde, exame, as pessoas do campo, na sua grande maioria, elas têm que se deslocar para a cidade, porque é a cidade que concentra esses bens e serviços, ok? O que mais que é responsável por a transformação no campo? O avanço tecnológico, bem como o desenvolvimento de técnicas agrícolas sofisticadas. Onde é que nós vamos ter esse avanço tecnológico? Na maioria das vezes, as empresas, esses centros tecnológicos, eles se encontram dentro do espaço urbano. Desenvolve a tecnologia, desenvolve esses meios tecnológicos, modificando, por exemplo, sementes, para depois enviar para o campo. Sementes geneticamente modificadas, com espécies que sejam capazes, por exemplo, aí, de resistir a diversas pragas. Esse é um exemplo. O que mais? Pela introdução de intensos processos de mecanização. Essa palavra é muito importante, porque a mecanização ela vai, de certa maneira, transformar o quê? O campo. Porque a partir do momento que um país, uma empresa, ela acaba se utilizando desses recursos tecnológicos, se utilizando da mecanização no processo produtivo, como sabemos nas aulas passadas, isso já foi discutido, as máquinas elas acabam substituindo o trabalho humano. A imagem ela fica bem clara aqui do nosso slide. Na imagem acima, a gente tem uma foto clássica aí da agricultura familiar. Já na imagem abaixo, a gente tem uma imagem clássica, o quê? De uma agricultura moderna, onde nós vemos uma pessoa aí manuseando um drone para fazer o levantamento da sua propriedade. Uma tecnologia de altíssima ponta que não é distribuída de forma uniforme pelos trabalhadores do campo. Nem todos têm acesso a essas tecnologias. São principalmente as grandes empresas e ou os grandes empresários que são capazes de comprar essa tecnologia, ok? Então, assim como pela diversificação econômica do país. Aqui nós temos uma informação importante, porque como nós sabemos, a modernização e a capitalização deste setor, elas estão associadas ao desenvolvimento urbano e industrial. E no nosso país,
nós teremos destaque aí principalmente para as cidades de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, são onde se situam-se os complexos econômicos da moderna agropecuária brasileira. Veja bem, eu falei aí no mínimo 3 grandes regiões do nosso Brasil. O Centro-Oeste, o Sudeste, a região mais desenvolvida do nosso país, e o Sul do país. Então, o que é importante nós sabermos que, apesar de o Brasil hoje ele ter muitos recursos destinados ao agronegócio, no qual se utilizam uma mecanização no campo, só que este processo ele não está distribuído de maneira uniforme pelo nosso país, ou seja, ele acaba se concentrando em algumas regiões do nosso país de maneira mais ou menos acentuada, ok? Bom, como nós vimos no slide anterior, existe uma relação aí entre o campo e a cidade. O campo, por sua vez, ele produz os alimentos e destina esse abastecimento às cidades. Por outro lado, a cidade, necessitando desses produtos do campo, ela acaba compensando e abastecendo o campo com o quê? Com as suas tecnologias, com os seus bens e serviços, por exemplo, as escolas, os hospitais, o que mais? As agências bancárias e entre outros bens e serviços que são encontrados somente na cidade. Então, na essência, a gente deve saber que há essa relação direta entre o campo e a cidade, e um precisa do outro, e quem ganha com isso é o país como um todo. Agora nós iremos ver, nesse slide, os impactos ambientais e sociais da modernização no campo. Quais os impactos que isso vai causar, né? O modelo de produção agrícola, baseado em grandes investimentos financeiros, ele apresenta diversos problemas. É verdade que a produção agropecuária no Brasil ela tem crescido exponencialmente, só que, no entanto, houve um aumento do uso de fertilizantes e agrotóxicos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é o líder mundial na importação e no consumo de produtos agroquímicos. E esse uso indiscriminado ele é uma questão relevante e precisa ser revista imediatamente pelos nossos gestores, pelos órgãos responsáveis de fiscalização. 1/3 dos alimentos consumidos pela população brasileira ela contém uma quantidade de agrotóxicos maior que a recomendável. Tanto é que alguns países de primeiro mundo eles acabaram deixando de comprar alguns produtos brasileiros justamente por essa questão do alto uso de produtos tóxicos na produção desses alimentos. Eu trouxe aqui no slide algum deles. O pimentão, por exemplo. O pimentão aqui ele apresenta uma grande quantidade de agrotóxico nesses alimentos. Alface, bem como o pepino também usa bastante agrotóxico na sua produção, e a cenoura. Fica até um pouco que redundante a gente falar isso aqui, porque a gente vê alguns especialistas falando, recomendando para a gente consumir esses alimentos naturais, porque faz bem para a nossa saúde, e por outro lado, na hora que a gente vai estudar, a gente acaba vendo que esses alimentos acabam sendo prejudicial à nossa saúde. Mas veja bem, tem uma saída, a gente não precisa generalizar, todos os alimentos estão contaminados por agrotóxico e tudo mais, tá? A gente não precisa generalizar. Existe, claro que uma técnica de lavar os alimentos aí com água sanitária e tudo mais, antes de consumi-los, já diminui bastante essa quantidade de agrotóxico nele, mas o mais importante, o mais recomendado é você consumir produtos que são produzidos pela agricultura familiar. Como a gente já viu nas aulas passadas, a agricultura familiar, na sua grande maioria, ela não se utiliza o quê? Desses insumos agrícolas, principalmente de agrotóxicos no seu processo produtivo.
porque são produtos que têm um valor muito alto e as famílias não têm condições de adquirir esses produtos. E quem acaba usando é só geralmente aqueles empresários, as empresas que produzem em larga escala. Então, se você for consumir, prefira os produtos da agricultura familiar, que eles são muito mais saudáveis do que esses outros produtos que são produzidos por grandes empresas, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse nosso assunto. Ele vai acabar ajudando na hora de responder as atividades do segundo compêndio, tá? Que mais? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição no PV para ajudar vocês. Podem passar mensagem, qualquer dúvida com relação ao assunto, pergunta, indagações, tá? Chame o professor no PV que ele está pronto para ajudar. Uma boa aula a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.